Maravilha, pessoal. Vou começar aqui já o nosso bate-papo. Até o José Nivaldo aqui perguntou quando a gente ia começar. A gente já está fazendo as divulgações, a equipe já está enviando para algumas outras pessoas. Enquanto isso, a gente já vai começando as nossas conversas aqui. Hoje vai ser um bate-papo sobre contratação, sobre pessoas, sobre como reposicionar tanto a nossa marca empregadora, que é importante nós termos, e como isso pode vir a trazer frutos para a gente, até porque querendo ou não, em empresas, organizações, instituições, o foco é a gente ter as pessoas certas, né? Só que ter pessoas certas pode ser que existam vários tipos de formatos de pessoas que podem vir dar certo com a gente. Contudo, o que a gente precisa definir é que a gente tem controle sobre a situação para poder fazer com que essas pessoas cresçam dentro da nossa empresa. Dentro lá do Ministério da Agricultura, o qual estamos atendendo, né, são 6.000 funcionários, 300 milhões de folha de pagamento, e é uma operação muito grande e a gente vê que nem sempre as pessoas lá, os líderes da organização, conseguem ter as pessoas nos lugares certos, até porque são tudo articulações políticas ou mesmo de estratégias aí que cada um faz internamente. Ou seja, lá você tem que trabalhar com o que tem, e muitas das vezes não dá para alterar as pessoas. Já nas nossas empresas privadas, pequenas e médias, a gente já consegue fazer alterações ou mesmo fazer estratégias. Recentemente, até na nossa empresa, a gente fez uma grande estratégia de poder direcionar a Retrimax para um foco essencial em consultoria e educação, enquanto outra parte mais de tecnologia nossa ficar dentro de uma outra organização. Isso fez com que as culturas envolto do que são aquelas pessoas possam a gente extrair o melhor delas, né? E é isso que a gente vai conversar hoje, como formar essa equipe que realmente vai trazer resultado para nós, né? Então, as grandes equipes, elas não são apenas de contratações ou pessoas, são como que a gente faz um sistema de liderança, um sistema de gestão. Quando eu falo sobre sistema de gestão, eu lembro muito do José Magaldi, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, que eles falam muito sobre sistemas de gestão e não é tecnologia de fato. É como a gente vai articular comunicação interna, processos organizacionais, números que nós possamos ter, rotinas que possam ser cumpridas e dentro do mínimo a gente encontrar resultado no mínimo para poder ter resultado no máximo. Isso é um grande preparo aí nas nossas empresas e nós como gestores, empresários, donos de empresa, nós temos que pensar bastante nesses assuntos. E aqui dentro dessa conversa eu quero já separar o que vai construir uma empresa, seja uma empresa construtora, que a gente fala bastante, uma empresa extraordinária, uma empresa que consegue reter os colaboradores, uma empresa que consegue fazer com que cresça, das empresas, das outras empresas, das demais empresas, né? O que a maioria acredita é que pessoas extraordinárias vão trazer resultados para a gente ter uma empresa extraordinária, né? Contrate os melhores, tenha as melhores pessoas e os resultados vão vir naturalmente, né? O que acaba acontecendo é que dentro de cada empresa que nós temos aqui dentro dessa conversa, a gente tem que desenvolver as pessoas, né? O ambiente vai moldar o comportamento. Esse sistema que a gente constrói, que nós fomentamos, ele vão formar os talentos. E isso vai ser a diferença que está muitas das vezes até na nossa mentalidade como pessoas, quando a gente tem esses diálogos internos que falam, ninguém quer trabalhar, esse povo não quer fazer as coisas, toda vez que a gente diz isso, como a gente acaba sendo receptáculo de poder na nossa comunicação, isso que acaba acontecendo, a gente não acha pessoas, a gente não consegue contratar boas pessoas, tem muitas boas pessoas para chegarem para nós, mas grande parte delas, e a maioria delas, vão precisar de desenvolvimento e treinamento. Então é por isso que a gente tem que focar dentro disso da nossa organização e nenhuma pessoa vai estar pronta o suficiente para nós, né? Por mais que você contrate um CEO, um diretor, um gerente, uma pessoa que vai trabalhar dentro da organização, mesmo assim vai dar, vai causar esses desafios para a gente desenvolver as pessoas, né? E as perguntas que eu quero já deixar aqui para a gente ter essa conversa inicial, é que quem aqui, dentro das pessoas que está aqui, e também eu também me coloco também como a pessoa que está aqui dentro de conversando com vocês,
já contratou alguém excelente e alguns meses depois ficou profundamente decepcionado com essa pessoa, com o resultado que ela gerou, não foi o suficiente, não era o que eu esperava, né, isso daí causou bastante em mim, já deve ter causado em vocês, né. E quem aqui já contratou alguém aparentemente mediano e viu que essa pessoa se transformou uma das melhores pessoas dentro da nossa organização, né. Pode ser que ali no pouco, essa pessoa conseguiu entender como que deveria funcionar, e muito está na execução, né. A gente tem muitas das vezes uma dor, dessa dor a gente tem que ao máximo gerar clareza, nessa clareza a gente poder desenvolver um planejamento, de um planejamento a gente chegar numa execução nas nossas empresas e a gente poder resolver os problemas. Então, porque aí que está o grande questionamento. Talvez o problema nunca tenha sido as pessoas, talvez tenha sido o sistema de gestão nosso que não era eficiente para poder contratar pessoa melhor, recrutar as pessoas melhor, achar essas pessoas melhor e essas pessoas poderem ser desenvolvidas dentro da nossa organização. Eu começo muito, as nossas conversas, né, como empresários, gestores, líderes, construtores, que eu falo bastante do termo construtor justamente pelo caso de ser engenheiro, né. Aí quem tem essa formação entende muito bem que nós temos que ser construtores, construtores de cultura, construtores de pessoas, construtores de processos, construtores de indicadores, construtores do setor financeiro, construtores do setor comercial, e comercial é relacionamento, então tem que construir relacionamento para ter resultado suficiente, né. E aí, os diálogos, eles moldam o jeito como a gente vai lidar com as outras pessoas, como lidamos com nós mesmos e como isso vai interferir nos resultados. E aí as frases surgem, né, pra gente, né, não tem ninguém bom para trabalhar, né, essa geração não quer nada, isso daí, né, as pessoas falam bastante, eu tenho escutado bastante, né, não tô falando que isso não seja uma realidade que a gente vive de mercado, né, mas, se a gente se contenta com nossa influenciosfera, que a gente fala, que a gente consegue influenciar, que não vai ser suficiente para alcançar outras pessoas, a gente vai encontrar problemas, né. Aqui é impossível encontrar gente boa, ninguém veste a camisa, né. Será que isso é um fato ou uma crença que está instaurada em nós, né? Então até aqui na conversa muito bacana que o Diego está aqui, o Diego Pavei, ele tem uma empresa fantástica de Sidrolândia, Guri Home Center, para quem não conhece, Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, uma cidade incrível, e ele fala muito do conceito de escola, né, que uma empresa tem que ser uma escola para desenvolver, e até isso a gente conseguiu, até por meio dele, conseguir entender que toda empresa é uma empresa de educação, e isso é muito bacana, porque a gente vai ter que educar, né, então lá dentro da empresa dele, uma empresa que é uma home center, ele consegue desenvolver muito bem as pessoas, se desenvolver, desenvolver também o Jeter, que é o braço direito dele, que, enfim, são pessoas fantásticas, né, uma empresa aí modelo que a gente fala de treinamentos, né. E aí, por que isso tudo começa na nossa visão de confirmação e do viés de confirmação na gestão de de como atuamos? Porque toda empresa vai possuir diálogos internos, seja nossos, sejam dos líderes, ou sejam das pessoas que trabalham em conjunto com a gente. A conversa que acontece todos os dias entre empresários, líderes e equipes é o que cria essa identidade e molda as nossas decisões, né? Então a gente vai ter uma crença inicial sobre algo, a gente acredita que não vai ter gente para trabalhar, isso vai reduzir a nossa confiança, reduzindo a nossa confiança, a gente vai ter que trabalhar o dobro, o triplo, 4, 10 vezes, 20 vezes mais, e a gente vai tomar algumas decisões, vai agir e vai encontrar que realmente não tem pessoas para trabalhar, e depois isso vai gerar uma outra crença que vai reduzir a nossa confiança para poder encontrar pessoas, que vai gerar decisões e ações, e aí vão ter confirmações daquilo, porque daquilo que a gente fala é o que pode ser que vai acontecer. Por isso que eu falo sobre o receptáculo de poder, né, nossas palavras, as nossas ações e gestão são receptáculos que eles confirmam os nossos vieses do que a gente acaba, acreditando, né. Então toda empresa acaba encontrando exatamente as pessoas, seja nós mesmos como gestores, empresários, donos de empresa, nós mesmos vamos nos encontrar nessas situações, né, e acreditamos que vamos ter essas pessoas aí dentro da nossa organização. Toda empresa encontra exatamente as pessoas que acredita que merece desenvolver. Então a cultura começa nas conversas que a liderança tem consigo mesmo e nas operações. E isso faz com que a gente tenha esses resultados que eu vou chamar de resultados medíocres, né. Então esses resultados eles vão acompanhar o nosso dia a dia, até porque a gente não vai conseguir desenvolver as pessoas suficientemente bem, né. E o erro central de tudo isso, das empresas, é o que as empresas avaliam. O que a gente está avaliando hoje em dia, né?
A gente vai avaliar currículo, a gente vai avaliar a experiência anterior, a gente vai avaliar cursos que essas pessoas fizeram, as habilidades específicas, a gente vai ver o que as outras pessoas podem estar falando se essa pessoa tiver, sei lá, LinkedIn, Instagram, Facebook, como que essa pessoa se comporta, né? Talvez um histórico profissional, você vai ligar para o gerente passado dela, você vai ter algum contato, né, que vai culminar nisso, né? Mas o que mais vai influenciar no desempenho é o ambiente, né? Seja o ambiente aí, se você trabalhar híbrido, online ou trabalhar presencial, isso vai influenciar você, porque tudo isso vai construir o sistema, a liderança, a cultura, né? E as empresas excelentes contratam com critério, né? A gente investe de uma forma ainda mais intensa nessa construção dos contextos que as pessoas vão operar, ou vão ignorar o ambiente, ou que elas vão acreditar. E ontem eu até estava com um amigo empresário, Luiz Tenório, que é da Magros aqui, grande parceiro, cliente nosso também, que ele falou que muitas das vezes a gente acaba encontrando uma situação que a gente vai ter que renovar nossa equipe mesmo, né. Vai ter que dar essa reoxigenar, né, as pessoas suficientemente para a gente poder ter novos capitais intelectuais, que a gente fala. O que que é capital intelectual? É o conhecimento que as pessoas vão trazer de experiência. Isso vai agregar à nossa empresa, ao nosso ambiente, para a gente plantar mais sementes de qualidade dentro do solo, dos solos que nós estamos plantando para desenvolver as pessoas, para fazer a nossa empresa crescer, né. E qual que é uma equação de performance como um todo, né. Então o que que é performance, né? Competência do que, pode a gente vir a ter, o ambiente que nós temos e a liderança que vai ser o multiplicador daquilo. Então uma pessoa ela chega com uma competência, né, que ela pode estar no ambiente, né, ou ela vai ter um fator de liderança que vai fazer essa pessoa multiplicar, né. Então a autocompetência mais um ambiente ruim, a performance diminui, os talentos se frustram, se desmotivam e pedem demissão, ou às vezes se acomodam, porque não chegaram ali suficientemente bem preparadas para as decisões ou para os crescimentos, né. Uma competência mediana mais um ambiente excelente, a performance evolui rapidamente, a pessoa cresce, aprende e entrega resultados acima do esperado. E o multiplicador vai ser exatamente a liderança, né. O ambiente e a liderança não somam, eles multiplicam. Um fator zerado aqui anula os demais. Então, né, dentro dessa equação de que a gente quer que pessoas performem, que dê resultado, né, envolve muito também o engajamento que vai ser gerado dentro das pessoas que também falam a mesma linguagem que a gente, como gestor, como líder, como empresário, dentro de qualquer empresa ou de qualquer situação que a gente venha a viver, né, vai ser justamente, se a gente vai ter a capacidade de influenciar as outras pessoas para chegar nos nossos objetivos. Isso faz a diferença no nosso dia a dia. E aqui eu vou mostrar alguns mitos para gente que existem dentro da nossa cultura, né, ou mesmo aí trazer umas referências para vocês, sobre esse livro The Talent Code, né, então o Código do Talento. O desempenho sustentável nasce de prática deliberada. Então, é aquilo que vai ser executado com precisão todos os dias, não de talento natural. A habilidade é construída de uma forma neurológica, por repetição intencional. Então pode ser que tenha um talento dentro daquela pessoa e a gente não consiga desenvolver, porque a gente não está fazendo com que essa pessoa se repita ou mesmo venha a se esticar, né. Então, até tem uma parábola bacana na Bíblia sobre isso, que é a parábola dos talentos, que diz sobre exatamente isso, né, de a gente desenvolver os talentos internos que nós temos, das pessoas ao nosso redor. E aqui vou também trazer o conceito do mindset, né, que nós chamamos de mentalidade, que é justamente a gente criar uma mentalidade de crescimento para superar a mentalidade já que está instaurada na nossa cultura. Então, para que a gente possa ter uma empresa extraordinária, a gente tem que desenvolver mentalidades extraordinárias em nós e nas pessoas ao redor. E pessoas que acreditam que podem evoluir, elas evoluem, né, de alguma forma. E ambientes que reforçam essa crença multiplicam resultados para que a gente possa vir a crescer. Algo que é bacana, ontem eu estava fazendo um estudo bíblico e dentro desse estudo bíblico fala que quando nós temos, buscamos resultados no básico, no feijão com arroz, no simples, quando surge o extraordinário ou o grande, a gente está melhor preparado para passar por aquela situação. Porque quando a gente faz o básico muito bem feito, um arroz com feijão muito bem feito, quando a gente vai fazer um macarrão, uma carne assada, né, um churrasco, a gente está melhor preparado para aquela situação. Dentro disso também surge o conceito dos hábitos atômicos, que é um livro fantástico, caso vocês não conheçam, também sugiro a vocês,
que o comportamento muda por meio dos sistemas e as rotinas. Então são os rituais que fazem a gente crescer. Então, por exemplo, assim, dentro daqui da Retemax, a gente faz um tipo de reunião chamado Panorama, no qual a gente influencia as pessoas ao nosso redor, principalmente as lideranças, a desenvolverem apresentações para os demais. Isso faz com que eles tenham uma melhor comunicação, possam vir a desenvolver a comunicação deles, raciocínio lógico, desenvolver ali apresentações e poder falar do quê? Do trabalho do setor dessa pessoa para os demais. Isso gera o quê? Reciprocidade das outras pessoas também se desenvolverem, compartilharem aqueles conhecimentos. Então, o conhecimento que fica ali muitas das vezes na ponta com uma pessoa pode ser o quê? Disseminado na outra pessoa. Empresas que criam bons sistemas, criam bons profissionais. Então, o que vai criar um bom sistema na nossa empresa? A rotina. A rotina que a gente faz todo dia muito bem. Se as pessoas estão chegando cedo, se as pessoas fazem os combinados, se elas executam o que precisam ser feito, tudo isso culmina nos resultados que nós temos organizacionais. Então, a reflexão que eu quero trazer é que a gente não administra exatamente pessoas, a gente administra o sistema que a gente desenvolveu, seja por meio do bem ou por mal, ou vai ter a cultura ali que ela pode ser intencional ou não, que vai influenciar outras pessoas. Essa frase é fantástica, né? Porque necessariamente a gente não pensa isso, a gente pensa em gerir pessoas, a gente só foca naquilo. Só que a consequência daquilo que a gente vai estar fazendo, na realidade, a origem daquilo é o sistema que vai influenciar necessariamente aquelas pessoas. E essa mudança de perspectiva e mentalidade transforma a forma como a gente pensa no nosso papel dentro da empresa. Olha só que legal. Então, se eu falo assim, ó, só vou focar na administração de pessoas, né? E na realidade, em pessoas a gente tem que ter a liderança, né? Essa capacidade de o quê? Ter autoconhecimento, gerar autoconfiança, confiança dos outros nos outros, influência, da influência gerar uma boa comunicação com acompanhamento para poder chegar no objetivo. Isso é liderança dentro de um papel com pessoas, só que a gente vai, na realidade, é um dos papéis nossos dessa reflexão, é que a liderança ela faz parte do sistema que vai influenciar as outras pessoas. Olha só que legal. É uma visão contraintuitiva, na realidade, que a gente está desenvolvendo aqui, né. E aqui, o que que gera um comportamento, né, de performance, muitas das vezes nas nossas empresas, quando a gente tem uma mentalidade comum, né, dentro de qualquer empresa. A gente vai recrutar as pessoas, a gente vai treinar elas, e quando chegar o momento, essas pessoas vão sair, a gente vai rescindir contratos, e aí as pessoas vão ser demitidas ou vão sair da nossa empresa, e esse aqui é o fluxo que acaba acontecendo. Só que de uma empresa excelente, que essa busca que a gente está aqui conversando, uma empresa que constrói, uma empresa construtora, vai o quê? Ela vai atrair, ela vai recrutar, ela vai selecionar as pessoas, ela vai ter um bom onboard, né? O que que é um onboard? É um embarque, né, de boas-vindas dessas pessoas. Isso aqui é eterno desenvolvimento dentro da nossa operação, né? A gente vai desenvolver essas pessoas, né? Isso é até bacana que uma líder aqui da nossa operação falou assim, Arthur, olha só que legal, dentro do PDI dessa pessoa estava essa habilidade. Eu falei assim, olha só que legal, vamos desenvolver essa pessoa dentro dessa habilidade, né? Gestão de desempenho, né? Poder reter essas pessoas e quando chegar o momento, também ter o offboarding, né? Que a gente fala, né? As pessoas só acreditam no onboarding, mas o offboarding também é essencial na nossa operação, que é quando essas pessoas saem da nossa empresa, né? Poderem sair bem também é importante, isso daí dentro de um fluxo, né? E qual que é o maior erro nosso como gestor, né? É confundir cobrança com liderança, né? Porque a cobrança ela vai gerar medo, ansiedade, comportamento reativo, entrega por pressão, alta rotatividade, cultura de culpa. E na realidade a liderança ela vai gerar, né, o que contraintuitivamente ali pelo sistema de gestão que a gente está desenvolvendo, né? Crescimento, autonomia, comportamento proativo, entrega por propósito, retenção de talentos, cultura de responsabilidade dentro da nossa empresa, as pessoas poderem entregar o que foi combinado, né, e isso tudo gera retroalimentação dentro das nossas empresas, né, e isso faz com que a gente cresça, quando a gente consegue necessariamente combinar todos esses efeitos que é a liderança como um todo dentro da nossa operação, né. Olha só, isso é muito legal, né, quando a gente pensa desse formato mais educacional, né, eu acredito bastante que toda empresa é uma empresa de educação, né, indo ao encontro do Diego, que está aqui também, né,
A gente acredita fielmente, por isso que a gente se conecta tanto, né? E por mais que você faça, Arthur, a gente tem que vender mais. Então você tem que educar o seu cliente melhor também, para que você educar quando fala você é empresa, né? A sua empresa precisa educar, então você, os líderes, os colaboradores têm que educar o cliente melhor para que aquilo possa ser resolvido, né? Então, tudo é um problema de comunicação e educação que a gente pode estar fazendo, né? Aqui eu separei alguns pilares para a gente poder conversar, e o primeiro deles é clareza, né? E lembra daquele processo que eu falei? A gente tem uma dor, no meio dessa dor a gente tem que gerar clareza para resolver essa dor, ter um planejamento, né, chegar na execução, mas um dos primeiros pilares é a gente ter clareza. As pessoas não conseguem entregar aquilo que nunca foi claramente definido entre elas. Então, qual que é o primeiro combinado que a gente tem que ter, né? Então, alinhar qual que é o propósito ou o resultado esperado. Isso quando a gente fala até de as pessoas falam bastante de manual de cultura, né? Isso aí é muito bacana, né? Isso aí a gente aprende, né, em livros, didática, né, em gestão organizacional. As pessoas falam bastante do MVV, que é importante desenvolver, né? Eu acredito num outro conceito que é VMV, né? Então, que é um pouco contra-intuitivo, né? Porque na realidade tem que ser uma ponte, uma linha de raciocínio, né, de valores que vão construir a missão que a gente tem que fazer para chegar onde que a gente tem que chegar, que é a visão. Aí a ponte é a missão para encontrar isso, né? Então, isso gera mais clareza nas pessoas quando elas vêm e conseguem enxergar aquilo que está escrito e executado no dia a dia, né? Então, qual que é o nosso papel? Cada pessoa precisa entender suas responsabilidades e onde começa e termina a sua atuação dentro do time e dentro da operação, né? Qual é o resultado que a gente vai entregar? Metas claras, mensuráveis, conectadas ao propósito da empresa, não apenas tarefas operacionais. Quando a gente fala de meta, né, as pessoas falam bastante aí do conceito de SMART, né, que é um conceito, né, de ser metas específicas, mensuráveis, atingíveis, né, temporais, relevantes, temporais, né. Então isso aí tudo tem que ser construído. Na verdade, você vai respondendo algumas perguntinhas para ver se ficou claro o suficiente desenhado daquele formato. E como você vai ser avaliado dentro daqueles critérios, dentro daquele sistema de gestão que é estabelecido, né? É como se fosse um jogo, né? Aí se vocês já jogaram, né? Não sei se vocês já jogaram, né? Ou usam, por exemplo, assim, o Duolingo da vida é o mesmo conceito, né? Ele conseguiu construir um sistema de desenvolvimento aí de línguas. Então é o mesmo exemplo que a gente está usando aqui. Dentro da clareza, a gente gera, e aqui clareza também vou usar muito o conceito de mentalidade, né? Nós vamos disponibilizar para vocês depois, as pessoas que estão aqui também nos grupos de WhatsApp, a equipe vai compartilhar, o Vinícius, o Lucas, a Maria, né? Eles vão compartilhar aí dentro dos grupos de WhatsApp com vocês, principalmente um e-book que a gente tem sobre mentalidade empresarial, e ele vai ser muito importante para vocês poderem usar aí no dia a dia, porque toda a nossa conversa hoje é sobre mentalidade de sistema de gestão, né? Então, isso daí é algo bacana, depois a gente compartilha com vocês. Eu vejo que o Rodolfo está aqui, né? Grande amigo também, né? Então, é justamente essa conversa que a gente tem que ter internamente, né? A gente vai disponibilizar para vocês, isso vai ser bem legal. O segundo pilar nosso é cultura. A cultura come a estratégia no café da manhã. Essa é uma frase clássica de gestão, administração, né, como um todo, né, do Peter Drucker. A cultura responde a uma pergunta fundamental: como fazemos as coisas por aqui? Não é o que está escrito na parede, é o que acontece quando ninguém está olhando, né? Porque a cultura vai atrair, a cultura vai reter, a cultura vai filtrar. A gente vai desenvolver esse jardim bonito para poder atrair os talentos para a nossa operação, quando a gente sempre precisar. Então, se eu sou o dono da empresa, qual que é o meu papel dentro aqui como dono, né? O dono que desenvolve as pessoas, o dono que entende o processo. Claro que tem níveis empresariais, essa até uma conversa para uma próxima live que a gente vai fazer. A gente tem um e-book chamado de Níveis Empresariais, que vai ser bem legal a gente poder conversar sobre isso e a gente apresentar quais são os níveis das empresas, né? Geralmente a pessoa fala, o nível da vivência, o nível do desenvolvimento, né? Existem vários níveis, mas não necessariamente eu estou falando é sobre esses níveis, é sobre o nível de comportamento que hoje a minha liderança, meus colaboradores, ou mesmo eu como dono da empresa tenho, isso vai gerar um nível na minha empresa, e vocês vão aprender a calcular esse nível aí da empresa de vocês na próxima live sobre níveis empresariais. Qual que é o meu nível, como faço para chegar no próximo nível empresarial? Cultura vai atrair, cultura vai reter, cultura vai filtrar, né? E isso vai fazer com que as pessoas fiquem fortes na nossa situação,
né. E quando mais a cultura for forte, mais isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais fortes e isso consequentemente vai ficar mais leve, né. Então, começa no jeito como a gente atua e como a gente se posiciona, também isso é muito importante, né. Algo dentro das empresas que a gente tem que falar bastante, e é um assunto aí bastante que estão, conversando, né, aí, sobre NR1, é um assunto extremamente importante pra gente, sobre segurança psicológica, sobre, essas etapas que a gente está vivendo agora. Tem até um parceiro nosso que até depois, caso vocês queiram conhecer, né, a gente virou parceiro de um sistema chamado Vale Wellness, né, então hoje tem o Vale Transporte, hoje tem o Vale, Alimentação, e também tem o Vale Wellness de um parceiro, nós somos parceiros dessa empresa, depois caso vocês queiram conhecer o Vale Wellness, né, é uma estratégia aí que, esse parceiro está desenvolvendo, que faz com que as pessoas possam buscar mais qualidade de vida dentro das empresas e isso consequentemente elas ganharem também dinheiro, né, é um vale, né, que acaba ganhando, então é bem bacana que eles desenvolveram, que vale envolve vários critérios aí, faz com que a gente retenha mais pessoas, seja uma moeda competitiva aí de mercado, e é algo bem diferenciado, bem criativo que eles desenvolveram, se baseando aí também na NRU, nas necessidades nossas como empresários, líderes e gestores, né. E aí essa pesquisa que a gente tem que conversar e a gente poder se atentar, o que que é segurança psicológica, né, é um ambiente onde as pessoas conseguem errar, perguntar, discordar e aprender, sem medo de punição, humilhação ou retaliação, né, então é pra ser um laboratório. Eu até postei no Instagram, se eu não me engano, semana passada ou há uns 15 dias, uns 10 dias atrás, justamente sobre o laboratório empresarial. A nossa empresa é um laboratório empresarial, para que as pessoas possam vir a desenvolver o trabalho necessário delas, né, e isso daí é bacana, que faz com que a gente possa crescer por meio dessas ações empresariais, organizacionais, que fazem a gente poder culminar em resultados dia a dia. É um trabalho diário, né, é um trabalho diário, a gente tem que ter essas rotinas diárias, né. Então, aqui o que que o Google descobriu também, né, entre todos os fatores que a gente analisa, né, segurança psicológica foi o preditor do primeiro de equipe de alta performance, né, acima de QI, experiência ou estrutura da equipe, né. Olha só que bacana. O quarto pilar e o quinto pilar, né, o quarto pilar liderança e o quinto pilar desenvolvimento, né, então a gente falou sobre cultura, segurança psicológica, clareza, né, liderança as pessoas não abandonam a empresa, abandonam os líderes, essa frase também é clássica, né, é clichê de gestão, né, o líder é o principal responsável por transformar potencial humano em resultado concreto, né, a forma como a gente comunica, como se reconhece, como desenvolve as outras pessoas. Isso tem um livro muito legal chamado Começa pelo Porquê. As pessoas aqui dentro da Retemax, a gente faz, né, uma estratégia chamada Método Kumbuka, não sei se vocês conhecem, né, essa ação o Kumbuka, né, que ele foi desenvolvido pelo professor Vicente Falcone, né, um grande mestre de gestão empresarial, e dentro daqui dessa dinâmica que a gente faz, as pessoas leem o livro e a gente tem lido o Começa pelo Porquê, que é um livro muito bacana, e isso faz com que as pessoas venham desenvolver comportamentos, né, então habilidades comportamentais, a gente fala de soft skills, porque é muito louco, né, para pensar, como que a gente desenvolve soft skills nas outras pessoas, né? Só por meio da educação, né, não tem jeito, né, então isso é importante, né, então dentro desse livro, né, o Simon ele reforça, né, que líderes que servem ao time criam times que servem ao cliente, fantástico, né. E aqui o nosso quinto pilar é o desenvolvimento, né, uma empresa cresce na velocidade que desenvolve as outras pessoas. Não existe crescimento sustentável sem o desenvolvimento contínuo. Então a gente é empresa de desenvolvimento também, empresas que param de investir em treinamento, param de crescer, mesmo sem perceber. E aí o Patrick, Lencioni, ele mostra que times disfuncionais quase sempre carecem de estruturas consistentes de desenvolvimento e responsabilidade. Então, olha só que acaba, acontecendo dentro da nossa operação, né, e o Patrick ele tem um livro muito bacana, né, chamado Os 5 Desafios das Equipes, né, então, caso vocês queiram depois conhecer, eu estou trazendo vários exemplos de livros, né, e situações aqui para a gente aplicar no dia a dia. Então olha só que legal, né, a pirâmide do desenvolvimento empresarial. Então, se eu não estou conseguindo extrair conhecimento de outros lugares, né, e por isso que eu sou muito fã do benchmark, conhecer outras empresas, outras operações, senão a gente não consegue, ter exemplo aí dentro de casa ou trazer conhecimento, né, eu falo de capital intelectual, palavra chique, né, do momento aí para nós, né, mas aqui dentro do que a gente está conversando, né, a gente poder trazer conhecimento para dentro de casa, né, então isso é bacana, né. Eu chamo também de base de conhecimento, gestão do conhecimento e esse conhecimento ficar dentro da empresa.
conhecimento para poder gerar habilidade, habilidade para gerar comportamento, comportamento para gerar o resultado que a gente quer, né. A gente foca bastante em resultado, faturamento, né, lucro, a gente quer ter bastante, mas quais são os comportamentos dentro de casa que vão trazer esse novo lucro, esse novo resultado para nossa empresa, né. E aí existe a retroalimentação, né, que nós falamos, que é o feedback, uma palavra muito bacana, né, que aí, veio de outros lugares pra gente, né, então não serve para julgamento, serve para desenvolvimento, né, focar ali, né, no comportamento que a pessoa teve, no processo que precisa ser ajustado, né. Então situação, comportamento, impacto, reforçar o combinado, né. Na reunião de segunda, você interrompeu 3 vezes o cliente, né, isso reduziu confiança na conversa, e aí isso daí é um impacto que é gerado, né, então a gente tem que poder usar o feedback a nosso favor para o desenvolvimento. E quais indicadores que vocês devem usar aí dentro de uma equipe de alta performance, né? Turnover, taxa de rotatividade da equipe, absenteísmo, né, então frequência de ausências e afastamentos dentro da operação, esse é um indicador importante. NPS, né, o NPS é um indicador aí de satisfação interna dos colaboradores, né, e o eNPS é um indicador o NPS de cliente e o NPS de colaborador, né. Tempo de integração, velocidade até autonomia produtiva, horas de treinamento dentro da equipe, produtividade, qualidade, desenvolvimento, tudo isso a gente começar a medir, até para ter resultado, né, dentro da nossa operação, precisa ter isso. Algo que eu quero conversar, dentro de formar equipes, né, formação de talentos, é sobre employer branding, né, que é uma palavra aí também do momento, né, marca empregadora, né, então qual que é a imagem da empresa antes da vaga, né, antes da vaga mesmo, né, porque existe o funil de vendas que todo mundo fala, funil comercial, mas existe o funil de formação de talentos, né, a marca empregadora que aí, as pessoas vão chamar de endomarketing, né, utilização do endomarketing, né, aí do externo é o marketing, então é tanto interno quanto externo, né, Retenmax é esse conceito da nossa mitologia, né, interno e externo, né. Então, e aí é que a gente poder atrair, poder selecionar, poder integrar, fazer o onboard que a gente falou de cultura, comportamentos, propósito, desenvolver essas pessoas, treinamento, mentoria, feedback, autonomia suficiente para essas pessoas se desenvolverem, né, e poderem gerar alta performance. Esse quadro está fantástico, né, a gente vai compartilhar esse documento com vocês, obviamente, né, dessa apresentação, e aí vocês vão começar a usar também dentro de casa da empresa de vocês, isso vai gerar resultado, eu tenho certeza. Não tenho não tenho não tem como, né, não gerar resultado quando a gente aplica o conhecimento, né. Tudo começa pelo conhecimento. E aqui um estudo de caso, só para trazer para vocês aqui, né, de empresa A e empresa B, que muitas das vezes a gente vê no dia a dia, né. Empresa A, né, contrata um excelente vendedor, porém não possui um manual de integração, né, de processos definidos, o sistema que utiliza, os indicadores, nem mesmo as mentorias. Em 6 meses demite o profissional que a conclusão o vendedor era ruim, né. Então sempre a gente vai culpar, a gente vai falar das pessoas, só que a gente tem que falar do sistema nosso, né. Será que nós não fomos suficientes nessa operação, né? E aí uma empresa B, né, só para fazer uma reflexão, né, contrata um vendedor mediano, mas possui uma integração estruturada, manual de função, playbook de vendas, mentoria, feedback semanal, indicadores claros, e o nosso profissional pode se tornar uma referência aí dentro da nossa equipe, né. Então uma boa pessoa para performar é uns 3 meses, né, então não tem como, né. Às vezes a pessoa não performa uma semana e já demite, né. Pergunta não é quem contratou melhor, a pergunta é quem conseguiu desenvolver melhor a pessoa para aquela operação. Só que as pessoas também têm que querer, né, aí é uma tem que ser um ganha-ganha, né. Tô lendo um livro chamado 25 Leis Bíblicas do Sucesso e dentro desse livro, a lei da semana passada foi a lei do combinado, né. A lei do combinado, ela tem que ser ganha-ganha, né, então tem que ser uma retroalimentação dos 2 pontos, né, então a pessoa tem que querer querendo, que a gente fala, né, às vezes as pessoas não querem querendo, né, e tá tudo bem, faz parte, a gente tem que identificar se as pessoas querem querendo, né. E qual que é o sistema da Retenmax, né, a alta performance no acidente, ela é uma arquitetura, né, é uma construção que a gente fala, né, um empresário construtor, líder construtor, gestor construtor, né, e esse modelo vai integrar todas as peças para um ecossistema de gestão, um sistema de gestão de pessoas, né, e uma delas funciona de forma isolada, né, então a marca empregadora,
né, ela vai gerar atração, que vai gerar seleção, que vai gerar integração, treinamento, clareza, processos, o feedback, né, interno, né. Então, olha só como que gera resultado quando a gente vê de uma forma, diferente aqui dentro da nossa empresa, né. E aí gera resultado, aí depois novo diálogo da liderança, né, e diálogo está no cerne da execução, né. Comunicação está no cerne da execução, né. Frase aí do nosso mentor, Marcelo Germano, né, fantástico, né, ele fala bastante sobre isso e outras pessoas falam sobre esses temas também, né, sobre o diálogo. Quanto melhor a gente tem a capacidade de comunicar, de passar a mensagem adiante, melhor a gente vai ter resultado, né, porque não tem como, né, o resultado, ele está entrelaçado com a capacidade de execução e a execução está entrelaçada exatamente com a comunicação está entrelaçada justamente na clareza, e a clareza justamente o entendimento dos problemas, das dores, das situações. Então, olha só, né? Então, dor, situação, problema, né? Clareza sobre aquilo, gerar uma comunicação eficiente para aquela situação, comunicação eficiente para gerar uma execução eficiente, execução alinhado, processo bem alinhado, né? Execução bem alinhada, com identidade, né? Do que a gente tem de empresa para gerar o resultado. Então, olha só que legal. Quando a gente consegue observar desse formato, fica mais simples, né? Porque aí, quanto mais simples fica, né, a gente consegue entender melhor, a gente pode gerar um planejamento melhor para aquilo, para poder gerar uma execução suficiente para a gente poder chegar num resultado. E aqui eu estou falando bastante, né, sobre que acontece, né? Primeiro, quem é e depois o que que vai fazer, né? Então, empresas, esse livro é fantástico, né? Jim Collins fala, empresas feitas para vencer, né? Muitas pessoas interpretam esse conceito de forma superficial, como se bastasse contratar gente boa, quem, né? E o ensinamento real é mais profundo. Coloque as pessoas certas no ambiente certo, na função certa, com uma liderança capaz de potencializar o seu desempenho. Então, porque isso vem ao encontro lá do que a gente falou lá atrás, daquela fórmula, né, e a gente poder calcular, né, de performance, né, competência, ambiente, liderança, né, quando eles estão bem alinhados, porque a liderança vai ser o fator multiplicador. Então, competência, né, e ambiente, competência, ambiente, mais o fator multiplicador, liderança, para a gente poder chegar aí em performance, e performance poder gerar um resultado para a gente, né. Sem esse sistema claro dentro da nossa empresa, né, até profissionais excelentes podem fracassar. O ônibus precisa do motorista certo e da rota certa. E quem vai dar rota certa somos nós, né? Hoje de manhã eu li um Provérbios, né, Provérbios 3, que fala sobre tomada de decisão. E quando a gente fala sobre tomada de decisão, a gente tem mais clareza sobre tomadas de decisão, fica mais simples para a gente poder ter mais clareza, isso gerar mais resultados, né? E aí eu quero deixar um exercício para vocês, né, dessa live de hoje, né? A gente está chegando aqui na parte final da nossa live de hoje, né, que a gente teve uma conversa aí de aproximadamente 45 minutos, 40 minutos, que é o suficiente para a gente poder colocar no dia a dia dentro da nossa operação, né. Então, qual que é o exercício que vocês têm que fazer, né? Isso aí eu deixo aí de tarefa de casa, né? Chamar desse formato, já pensou? A gente voltar aí 20, 30, 40 anos, né, com isso, né. Mas como que está a nossa integração e nosso onboarding, né, e o nosso offboarding também, né, também é importante. O que que é o offboarding? Só para, lembrar de vocês, que o onboarding é quando essa pessoa entra dentro da nossa empresa, né, o embarque. O offboarding é quando essa pessoa sai dentro da nossa empresa, né. Como está isso de 0 a 10, né? É uma pergunta que eu deixo para vocês, né. Quanto que está a nossa a nossa integração, o nosso offboarding de 0 a 10? Como que está o treinamento e desenvolvimento de pessoas de 0 a 10 dentro da nossa empresa, né. Então vocês têm que aí dar uma nota, né, de 0 a 10, quanto está a integração? De 0 a 10, quanto que eu estou treinando e desenvolvendo as pessoas? E não é só eu, né. As pessoas pensam assim: "Ah, só o dono tem que desenvolver". Não, eh, não, talvez esse não seja o seu papel, você tem que ter as outras pessoas para desenvolver, né. E eu mesmo trazer esses líderes para poderem desenvolver as outras pessoas, né. Outra pergunta que também fica, né, de clareza de papéis, de 0 a 10, quanto que está a clareza de papéis dentro da minha empresa, né. Então, isso daí é muito importante a gente poder alinhar esses pontos, né. Cultura e ambiente, de 0 a 10, quanto que está essa nota dentro da nossa empresa? Feedback e reconhecimento, quanto que está essa nota na nossa empresa, né.
De 0 a 10, quanto está a liderança e processos? Se a sua equipe fosse exatamente igual ao seu sistema de gestão, você estaria satisfeito? Então, isso aqui é sistema de gestão que eu estou falando. Primeiro, a gente tem que focar nisso daqui. Isso daqui é o feijão com arroz, né, que a gente tem que falar. E o feijão com arroz é esse daqui. Isso aqui é o sistema de gestão que eu estou falando desde o começo. E aqui tem a ver com mentalidade empresarial, e mentalidade empresarial tem a ver com toda a conversa que a gente está tendo hoje aqui, né? Não justamente sobre pessoas, mas sobre os resultados, né? E aqui a dica que eu deixo, né, sobre insight, né, os insights mais profundos, né? A cultura gera pessoas. Olha só que legal, né? Então, cultura organizacional, cultura empresarial, veja aí como que você gosta de chamar, né? Independe, né? Esse jeito, né? Geralmente as pessoas que estudam, né, vão fazer MBA, vão fazer curso, né? Já fiz alguns e sempre é muito engessado, né, e tal, mas aqui tudo é muito prático, a gente coloca tudo no dia a dia, por isso que a RT Max é uma empresa que a gente chama de empresa modelo também, a gente quer desenvolver outras pessoas, sendo essa grande referência aqui no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, né. Então, as empresas acreditam que pessoas geram cultura, né. Na verdade, é o contrário, o ambiente molda o comportamento. Uma empresa extraordinária não é construída quando encontra pessoas extraordinárias. Ela é construída quando cria um ambiente onde pessoas comuns conseguem realizar coisas extraordinárias. Então, nosso foco é pegar uma pessoa comum, uma pessoa como eu e você, que somos comuns, e por meio dos comportamentos que são gerados no sistema de gestão, realmente, aquela pessoa virar uma pessoa extraordinária, né? Então, a gente tem que ter essa busca incessante e transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E nós mesmos, né? O nosso CPF também está com isso, né? Então, como que faz hoje para eu ser um dono extraordinário se eu sou um dono comum? Como que faz para eu me tornar, sair de um dono, um líder comum e me tornar um líder extraordinário? Como que faz para sair de um gestor comum, um gestor extraordinário? Você vai falar assim, Arthur, poxa, na empresa, né, eu sou líder na empresa no qual eu estou, né, eu não tenho essa oportunidade. Então, eu falei, cara, reflita sobre isso, né, estude sobre essa possibilidade, será que está no lugar certo também, né? Então, tudo, hoje a gente tem esses questionamentos, né? Sua empresa hoje é um lugar que desenvolve talentos ou apenas um lugar que procura talentos prontos, né? A gente gosta muito, né, de procurar talentos prontos, talentos, né, onde que estão na operação, na realidade a gente tem que desenvolver as pessoas, né? Aqui eu vou deixar todas as referências, né, que fundamentam essa conversa aqui pra gente, né, fundamentam essa mentoria, né, os livros, né, seja aqui Peter Drucker, né, de gestão e desenvolvimento de pessoas, o Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, né, o Patrick aqui que eu falei, né, os 5 desafios das equipes, cultura e liderança, né, aqui The Fearless Organization, né, aqui The Culture Code and the Talent Code também para vocês, começa pelo porquê e líderes que se servem por último, né, e comportamento e hábito, né, mindset, a gente vai disponibilizar o e-book para vocês, né? E Hábitos Atômicos, que é um livro fantástico, né, pessoal? E eu também aconselho vocês também aí a se desenvolverem, né, e lerem um livro, eu estou lendo um livro muito bacana aí, né, chamado 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que também ajuda, vocês têm me ajudado aí a melhorar minha clareza, né? Clareza, oração, planejamento, tudo isso aí se organizar, né? A melhor contratação que você pode fazer não é de uma pessoa, é de um sistema, não estou falando de tecnologia, né? Sistema a gente pensa que é tecnologia, né? Sistema capaz de desenvolver pessoas. A empresa que você constrói determina a equipe que você terá. Invista no sistema. E o sistema construirá os talentos que você procura. Fantástico, pessoal. Esta foi a nossa conversa de hoje, né, sobre construindo equipes, né, construindo pessoas que venham a vir performar na nossa operação com o maior resultado possível, né? Então isso daí é muito legal a gente poder conversar sobre esses assuntos. Pode ser que você esteja aí no dia a dia, no escritório ou em qualquer lugar que você esteja aí do Brasil, do mundo, e muitas das vezes você não reflete sobre esses assuntos, você só está executando, né? Mas antes da execução tem o planejamento, antes do planejamento tem a clareza, que é a que a gente conversou sobre hoje, né? E é um papo ad eterno, né? Porque na realidade é que nem academia, eu falo bastante como academia, como exercício físico, como vários conceitos aí que estão instaurados no nosso dia a dia, né? Que se a gente não faz, não melhora. Por exemplo, assim, Arthur, eu quero aprender inglês agora. Pode ser que você esteja, né,
não com uma idade mais avançada, aprender inglês talvez vai ser muito desafiador, porque na realidade você não construiu esse sistema antes, aí depois pode ser que fique mais desafiador, mas ainda dá para fazer, né. O grande exemplo aí a gente tem do Roberto Reck, fantástico empresário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a maior referência na minha opinião, né. O cara tá aí com 70 a mais e, cara, ele bate todo mundo aqui dessa live. Vocês têm que muito aprender com o Roberto, tenho certeza disso. Aprendo todos os dias, para mim ele é o maior empresário que eu conheço, né, e tenho certeza aí que por meio dessas habilidades que vocês vão aprender, desenvolver e vão usar esse material, vou compartilhar com vocês, vou compartilhar com a minha equipe que vai disponibilizar para vocês poderem usar o conhecimento para que vire comportamento, que vocês venham a ter resultados e sejam muito prósperos, né. Paz, prosperidade e plenitude. Busquem esses 3 aí, eu tenho certeza que a gente vai ter bastante resultado. Tirar a fotinha aqui. E agradeço o momento, pessoal. Se vocês quiserem tirar dúvidas, tirem comigo aí no WhatsApp. Né? Quem me conhece pode conversar, ou quem, como é que vocês tiverem acesso ao link, vocês também vão ter aí à disposição para vocês poderem usar no dia a dia. Vejo vocês na próxima live, lives quinzenais. Vamos ter lives quinzenais para vocês poderem utilizar aí, para poderem se desenvolver e poderem crescer. Beleza, pessoal? Vou parar aqui a gravação, a gente também vai disponibilizar a gravação para vocês.